Olá, clorofilos e clorofilas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre flores de cactos. Bora lá? Bem, gente, eu venho começar a falar para vocês que sim, todos os cactos possuem flores. E tendo esse pressuposto que todos os cactos emitem flores, eu venho questionar. Por que que seu cacto não floresce? Por que o meu cacto não floresce? Tem alguns fatores básicos para isso, tá? Dentre eles tem, primeiramente, a idade, gente. Um cacto muito pequenininho como esse daqui, dificilmente vai ter como emitir flores. Nesse caso, plantas pequenas têm uma dificuldade maior em soltar flores, porque as flores são um meio reprodutivo da planta e para manter essa estrutura gasta muito nutrientes e muita energia. Então ela precisa ter energia suficiente para estar emitindo flores, justamente juntando com a causa de que plantas, assim como seres humanos, animais, necessitam ter uma idade base para maturação, para chegar à fase adulta, porque para se reproduzir, aquele organismo vivo tem que estar preparado. E nesse caso, demora um certo tempo para a planta chegar nessa maturidade. Umas plantas florescem mais cedo, como por exemplo essa daqui, que são lobíveas, que em torno de um ano mais ou menos, um ano, dois, floresce. Tem algumas mamilárias que também florescem super cedo. E tem plantas que demoram dezenas ou até centenas de anos para florescer. Então nesse caso, você tem que ver se seu cacto não está florindo, pode ser que ele ainda seja um neném, pode ser que eles ainda sejam muito novos, ainda não chegaram na idade adulta. Outro fator, gente, olha, eu vou ficar com esse cacto aqui mostrando para vocês que eu tô achando ele muito lindo. Outro fator, gente, também pode ser sobre o cultivo. O substrato do seu cacto pode ser que esteja inadequado, pode ser a questão da rega que está inadequada, iluminação, adubação. Então, para que seu cacto tenha flores, é necessário que você foque primeiramente não tanto na flor, e sim nas outras características, manter aquela planta saudável, um ambiente legal, para que depois ela venha florescer. Nesse caso do cacto em específico, você tem que colocar um substrato drenável, né? Não tem uma regrinha básica, uma mistura universal que vai funcionar, porque assim, cada cultivo é único, cada clima é único, cada pessoa tem seu jeito de cuidar das plantas e tudo mais. Então eu sempre recomendo que você utilize os materiais que você tem acesso na sua região, seja qual for, desde que seja que esse substrato tenha drenagem, seja bastante drenável, a água não fique acumulada, escorre rapidamente, e que também não seja tão drenável, mas também não tão fino, gente, porque todos os excessos acabam prejudicando a planta de uma certa maneira. Tem uma misturinha básica que você pode estar utilizando, que você pode fazer bem fácil. É o que? Metade do substrato, elementos inertes, né, elementos não vivos, não de origem não animal ou vegetal, basicamente como carvão, perlita, pedrinha, caqueira de tijolo. Você faz a mistura, sendo metade esses elementos drenáveis e a outra metade você pode utilizar terra vegetal, substrato de origem orgânica, qualquer coisa que seja mais fina, que consiga reter um pouco mais dessa umidade e de reter um pouco de nutrientes, né? Você pode estar utilizando esse consociação, sabe, metade metade, e manter a planta num lugar que pegue bastante sol. Esse substrato, lógico, não é 100% efetivo para todos os cultivos. Se você é uma pessoa que gosta de molhar mais vezes, coloque mais materiais drenáveis. Se você gosta de molhar menos, coloque um pouco mais de elementos que sejam orgânicos e que segurem um pouco mais de umidade e tudo mais. E sobre a questão, gente, de iluminação, é essencial. Os cactos são plantas de clima áridos, a maioria deles são de sol pleno mesmo. Então, sim, você tem que fornecer o máximo de sol que você consegue para a maioria do seu cacto. Lembrando que existe uma gama de cactos, várias espécies, e cada um tem seu lugar, seu habitat natural. Tem cactos que, por exemplo, eles crescem na sombra de arbustos, então um sol pleno diretamente talvez não seja tão bom para ele. Tem cacto que, tipo assim, se você coloca um sol muito forte, ele começa a queimar, ele não começa a ficar bonitinho. Então você tem que ver, primeiramente, que tipo de cacto você tem. Eu recomendo que vocês, sempre que adquirem um cacto, procurem pelo menos o gênero desse cacto, para você ter mais ou menos uma noção de que tipo de cultivo você vai estar colocando nele. Mais uma regrinha básica assim que você pode ter é de no mínimo 5 horas de exposição de sol direto, tá? Seguidos.
ou o sol da manhã inteiro, ou o sol da tarde todo, você tem que fornecer bastante sol para o seu cacto. Mas lembrando que o sol está literalmente, diretamente ligado à floração. Se ele não tem sol suficiente para fazer a sua fotossíntese, para ter energia para ele crescer e desenvolver, ele não vai ter energia para soltar as suas flores. Então é necessário que vocês sempre sejam muito rigorosos com essa questão da iluminação, que é muito, muito importante no caso dos cactos. Outro ponto também é a questão da rega. Cactos, em geral, florescem também à resposta de alguns estresses. Dentre esses estresses, tem o estresse hídrico. No caso do Gimenocalycium, por exemplo, se você bota ele para passar uma certa sede, depois que ele seca, fica aquele um pouquinho murchinho, junta com estresse solar, e você vem com a rega, ele vai responder com flores. Então, muitas plantas, em geral, respondem com floração a certos estresses. No caso do cacto, você também pode estar realizando esse tipo de estresse hídrico. O estresse hídrico é muito interessante porque faz com que sua planta cresça um pouco mais devagar, mas ela forma os tecidos com mais delicadezas, assim podemos dizer. O tecido que ele é gerado muito, muito rápido, acaba que ele é mais mole, ele é mais suscetível a pragas e doenças. E o tecido que a planta fez devagar, com cuidado e tudo mais, ele é mais fortificado. E também, no caso da suculenta, elas ficam mais compactas, plantas com carúnculas emitem mais carúnculas. E no caso do cacto, quando ele passa estresse hídrico, ele fica com os espinhos assim, gente, coloridos, fica aquela planta compacta, com os espinhos maiores e também facilita a questão das flores. Outra questão também muito importante é a questão da adubação. Por quê? Como eu já citei várias vezes aqui nesse vídeo, gente, as flores custam muita energia para ser mantidas, abertas e tudo mais na planta. Então, a adubação é necessária. Muitas pessoas pensam, o cacto é de um lugar pobre em nutrientes, não vou adubar nunca. Não é desse jeito também, gente. Totalmente o funcionamento da planta é diferente no caso do cultivo de casa, né, que a gente tem nos vasinhos, e na natureza. A natureza, ela está em constante mudança, está sempre se renovando, tem um ciclo biogeoquímicos, que são alguns ciclos de alguns nutrientes, tem ciclos biológicos, geológicos e tudo mais, que faz todos os nutrientes serem reciclados na natureza. Então, no caso de um substrato, assim, no seu vasinho, ele vai ficar aqui, mas ele não vai passar por todos esses ciclos que a gente encontra na natureza. Então, os nutrientes aqui não se recuperam com tanta facilidade. A chuva ou a rega vem aqui em cima, escorre, leva os sais minerais, né, os nutrientes, eles se dissolvem na água e a planta bebe, né, porque a planta não come, ela bebe. E ela vai, chupa esses nutrientes, ela bebe esses nutrientes que são dissolvidos na água da rega, só que a água escorre, e no que ela escorre, ela leva vários nutrientes, leva sais, levam bactérias, fungos importantes. Então, no caso do vaso, é necessário você repor de tempos em tempos esses nutrientes, porque com o passar do tempo, a tua planta vai ficar pobre em nutrientes. Ela vai começar a parar de crescer, vai ser mais suscetível a doenças e tudo mais. Então é necessário sim fazer uma adubação. Não tanto quanto a gente se encontra, por exemplo, outras flores, folhagens e tudo mais. Mas sim, é necessário. Se você faz uma adubação principalmente voltada para essa área de floração, tuas plantas vão florescer com mais facilidade, com maior velocidade também. Mas lembrando que nunca exagere, gente. Uma dica que eu sempre dou para os meus seguidores, para o pessoal que compra comigo e tudo mais, é o quê? Por exemplo, se na medida lá que indica do fabricante, coloca uma colher de tal produto, você coloca um pouco menos do que está indicado, porque é melhor, né, uma gíria, inclusive, que muitas pessoas utilizam no cultivo de plantas é menos é mais, no quesito de produtos. Então, assim, para não estar dando exagerada, coloca um pouquinho menos e tudo mais, siga bastante as indicações do produtor e nunca fica preso a um único produto, única fórmula específica. A gente, ser humano, a gente não vive só de feijão, arroz e carne. A gente come outras coisas, a planta também. E não existe nenhum adubo que seja universal, que tenha todos os nutrientes que a planta precisa. Então é necessário de vez em quando você fazer uma adubação e também trocando de produtos, de nutrientes e tudo mais. Nunca fique preso a só um, porque senão tua planta fica saturada, somente os mesmos nutrientes. O NPK é os nutrientes que a planta utiliza em maior quantidade, nitrogênio, fósforo e potássio. Só que ela utiliza outros nutrientes, os micronutrientes, que também são tão essenciais quanto os macro. Então lembre-se disso, gente.
Outra questão também, gente, que eu me lembrei é que tem plantas que são de várias regiões, né? Por exemplo, tem plantas que são de altas altitudes, locais que são mais frios, mais quentes. Então tem que lembrar também que tem algumas condições específicas de clima e tudo mais que influenciam na floração. Por exemplo, temos orquídeas que precisam passar de um período frio para em seguida florir. Nunca ela vai conseguir florescer num lugar que seja extremamente quente, que não tenha essa questão da temperatura. Temos, por exemplo, as flores de maio, né, ou flor de outubro também, que é uma parecida com ela. Elas estão ligadas aos ciclos de equinócio e tudo mais, a questão do sol, quantidade de sol e de lua, né, e tudo mais, de dia e noite. É relacionado a isso, lá na floresta de que ela é nativa. Então, outras regiões que não tenham essas questões luminosas, não vai conseguir estar tendo floração nessa planta, então tem que lembrar disso também. Tem algumas espécies que não vão florescer sem essas condições específicas. Aqui na minha região, por exemplo, nunca vi uma flor de maio soltar flor. Sempre são plantas que vêm da Ulambra, né, que lá eles têm condições que simulem essa questão da luz e fazem ela florescer, justamente como a begônia também. Tem algumas begônias que só florescem com isso, e em estufa, com locais controlados e tudo mais, com altas tecnologias, você consegue simular essas características e meio que enganar a tua planta para ela florescer. Só que no caso do cultivo, que a maioria das pessoas tem, a gente não consegue. Então tem que entender que tem algumas espécies que tem esses jogos assim, né, esses truquezinhos para florescer. E uma questão, gente, que eu digo para vocês é: não sejam agoniados, gente. Tudo tem seu tempo, cada planta tem seu tempo. Mesmo numa espécie, né, tem variações genéticas, mesmo sendo essa espécie única e tudo mais. Então, assim, no meio de, por exemplo, você planta várias sementes, tem plantas que vai florescer com alguns meses, outras com anos, outras 5 anos. Então, assim, não tem pressa, gente. Vai com calma, vai no seu tempo. Cultiva a tua planta sem agoniação, que uma hora ela vai florescer. As flores, elas são respostas de bom cultivo. Se você está cuidando bem da tua planta, ela vai florescer. Não precisa de pressão. Já vi muita gente que fica entupindo a planta de fertilizante, entupindo de estresse e tudo mais, fazendo 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, achando que ela vai florescer, mas no final ela não vai florescer, gente. Ela tem um tempo dela. Não exagere nesses cuidados, nesses manejos e tudo mais. Tudo que é exagerado afeta a planta e muitas vezes negativamente. Então sempre faça isso, gente. Deixe ela no cultivo dela tranquilo. Utilize sim uma adubação de vez em quando, substrato adequado, rega local adequado, mas sem essa agonia por floração. Porque muitas vezes o que ela precisa mesmo é só de tempo. Tem planta que demora, que tá aqui em casa, por exemplo, há 5 anos e nunca soltou flor. Por exemplo, aqueles equinópsis, tem muitos equinópsis lindíssimos que nunca soltaram flores aqui e tudo mais. Tem outros que passaram anos e anos e agora vieram florescer pela primeira vez. Já aconteceu de um mandacaru minúsculo, gente, pequenininho, emitir flores aqui e um grandão gigantesco não emitir. Então tudo é no tempo dela, sabe, gente? É mais ou menos isso, não tem que ter essa preocupação excessiva. Se você cuida bem da tua planta, ela vai te responder com flores. E também com mudas, não precisa de correria, sossegue um facho e só respire, gente, vai na calma. Uma das coisas que as plantas me ensinaram é isso, gente. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, então você tem que aguardar, diminuir um pouco a ansiedade e observar a planta crescendo. É um espinhozinho que vem novo, é um brotinho que vem do lado, é uma florzinha que vem e faz a nossa alegria, como essa daqui. Tô super alegre aqui, essa daqui tem pouquíssimo tempo no meu cultivo e já veio respondendo com flores e tudo mais. O segredo é esse, sem agonia e manter a planta saudável. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e comentem aqui que temas você querem para os próximos vídeos, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa linda florzinha desse cacto aqui e até mais.